O Bahia quer Marinho, né? E o Flamengo já confirmou que aceita vendê-lo, né? Ou pelo menos facilitaria a sua saída. Mas e o Marinho quer vir para o Bahia? O Marinho virá para o Bahia, né? Assim, o que a gente observa com as notícias que foram circulando durante o dia, principalmente com essa matéria, né, publicada no dia, na sua versão eletrônica, né, na coluna do Vene, nessa coluna que é assinada pelo Vene Casagrande, um repórter, né, jornalista, que cobre o dia a dia do Flamengo, né, no Rio de Janeiro. Ele traz, assim, no seu título da sua coluna, desta terça-feira, que o Flamengo aceita vender, o Bahia negocia com o Marinho e o atacante pode deixar o time carioca, né? O Bahia, né, tem falado, né, via seu porta-voz de momento, que é o Renato Paiva, seu treinador em exercício, né? Ninguém do Bahia fala, o Cadu Santoro não tem falado, né? Mas diante dos resultados ruins, né, do Bahia, a eliminação, ou quase eliminação, né, da Copa do Nordeste, a gente pode destacar assim, esse início ruim mesmo do Bahia na Copa do Nordeste, onde só uma série de combinação de resultados traz o Bahia a próxima fase da Copa do Nordeste, mas muito distante, né, dessa somente da questão da Copa do Nordeste, né, porque o Bahia fez sua parte na Copa do Brasil, o Bahia fez também sua parte no Campeonato Baiano, mas, assim, o Bahia não tem agradado. O Bahia, assim, deixou um péssimo sinal quando perdeu para o Sampaio Corrêa, até jogando de forma razoável. Depois foi goleado em casa para o Fortaleza e depois foi humilhado 6-0 para o Sport, né? De lá para cá, as coletivas do Paiva, elas foram mudando um pouco o tom, né? E o que o Paiva passou a falar? Que iriam chegar jogadores diferenciados. Depois passou a falar que iriam chegar jogadores diferenciados acostumados com a Série B, ou desculpa, com a Série A, né? Jogadores diferenciados acostumados em jogar a Série A. Desculpa aí por ter equivocado, né? E que esses jogadores iriam chegar a partir de agora e que essas negociações são mais difíceis. De fato, o Renato Paiva tem alguma razão. Por exemplo, e quando ele fala contratação difícil, não é só a questão de o Bahia ter ou não ter o valor. Né? Esse novo Bahia, essa SAF, né, que foi vendida ao Grupo City, né, o dinheiro não é problema. Porém, claro que sempre haverá a prudência. Mas assim fica muito nítido, e aí o Renato Paiva acerta quando ele diz que são negociações mais difíceis, porque quando você vai buscar os grandes jogadores, geralmente o que acontece? Os grandes jogadores, eles estão contratados, eles estão empregados, né? Claro, de fato, em grandes equipes, a não ser quando você pega um jogador que tem potencial de mercado e ainda está ali numa equipe menor antes do jogador estourar. Então, esses grandes jogadores têm negociação difícil, o Renato Paiva acerta de fato, e não só pela tratativa entre os clubes, entre as partes, mas até por conta do atleta. Quando a gente observa esse caso que o Flamengo aceita vender o Marinho, o Bahia quer o Marinho, isso já está muito claro, mas o grande problema, o grande empecilho, não é o dinheiro, não são os clubes envolvidos, mas o atleta. Né? O Marinho, acredito que agora ele já está convencido que vai deixar o Flamengo, que vai sair do Flamengo, porque fica até ruim para o jogador. Né? O jogador também precisa entender que um clube me quer, o outro clube aceita vender. Está muito claro para o Marinho que não tem mais ambiente para ele no Flamengo. E está muito claro para o Marinho se ele quer ser. Essa negociação entre Flamengo, Bahia e Marinho, assim, a situação do Marinho, que é quem tem mais a perder. E agora o Marinho, se quer mostrar que é um jogador competitivo, se quer mostrar que é um jogador que não quer apenas receber salário, ele virá sim para o Bahia. Porque no Bahia ele terá a possibilidade de jogar, de ser protagonista, de vir para um clube onde a torcida vai abraçá-lo
e sair de uma equipe que o tratamento com ele é hostil a cada vez que ele pega na bola, né? Já é o terceiro treinador, Paulo Souza, eu acho que o Renato passou com o Marinho no Flamengo, Vitor Pereira e Dorival. Ele teve mais chance com o Dorival, mas ainda assim nunca foi titular, nunca foi titular. Longe disso, o Flamengo sinaliza que pode contratar o Ângelo, né? É notícia também em todos os noticiários esportivos, né? O Bruno Henrique, o Flamengo anuncia que em breve deve voltar a jogar, né? Deve voltar a jogar, inclusive se cogita muito, o próprio Vene traz notícias, traz matérias falando que o Flamengo, inclusive, vai estender o contrato do Bruno Henrique. O Flamengo, para quem acompanha, observa que tem um jogador que é o Matheus Gonçalves, que está tendo mais oportunidade, um jogador de 17 anos, que tem passado a ter mais oportunidade, tem entrado mais nos jogos do que o Marinho. Então, o cenário só se o Marinho não quiser enxergar. O cenário dele é o Bahia. O Flamengo, em tese, o Flamengo não está falando eu quero desfazer jogador, mas está facilitando demais a saída do atleta. E o Bahia quer, né? Então, cabe agora ao Marinho mostrar de fato o seu valor na equipe onde ele vai chegar, vestir a camisa e muito provavelmente ser titular. Ou ele quer ficar na equipe para ficar lá sendo reserva e às vezes nem relacionado, né, esperando os dias passarem e ficando um jogador que não será utilizado, um jogador que não joga. Então, a situação pode ficar até, nesse caso, constrangedora para o Marinho. Então, o Marinho, para dar essa resposta, se tem um clube que está querendo me contratar, está querendo melhorar o meu salário, né? Então, é um desafio para o Marinho vir para o Bahia, né? E essa contratação mostra um pouco daquilo que o Renato Paiva falou, né? Não é tão simples trazer jogadores diferenciados, né? O Bahia trouxe o Iago Felipe, que é um jogador de Série A, apesar de não ser também titular absoluto no Fluminense, né? Agora tenta o Marinho, tentou o Cuesta, mas o Botafogo já cobriu, né, a proposta do Bahia, então dificilmente o Cuesta virá, é o que eu acredito, pois ele já está ambientado no Botafogo, então a proposta que o Botafogo acaba de igualar, então acho que não vejo nesse caso motivos, não vejo o ambiente, é diferente, né? Você observa que é diferente. O Flamengo é como se quisesse se livrar do Marinho. O Botafogo não, o Botafogo ele tenta, ele iguala o salário, ele mostra que quer ficar, ele quer convencer o Cuesta a ficar. Então, eu acredito, na minha opinião, se eu tivesse que apostar, eu aposto que o Marinho virá, de início, nem pela vontade, mas pelo cenário que se formou. Uma equipe quer que eu saia, a outra equipe quer que eu vá. Então, eu acho que o Marinho vai acabar vindo para o Bahia, mas aí depois a gente tem que fazer outra pergunta. Mas o Marinho é esse jogador todo? O Marinho vai resolver os problemas do Bahia? Assim, o que é praticamente certeza, que nada é certeza, mas assim, um palpite que eu tenho é que o Marinho vai contribuir muito para o Bahia, né? É um jogador que para futebol brasileiro vai ajudar sim o Bahia. Ele não é um jogador artilheiro, é um jogador que marca muitos gols. Assim, quando a gente pega os números do Marinho, ele se equipara aos números do Everaldo, por exemplo, mas só que o Marinho ele é ponta, o Everaldo é centroavante. Então, assim, como ponta, os números do Marinho, né, é como se ele fosse um artilheiro sendo ponta. O Everaldo, como centroavante, ele não tem números de artilheiro. Mas, assim, agora uma outra questão que eu quero observar, em caso se concretize, eu acredito que vai se concretizar essa contratação do Marinho, é o estilo do jogo. Porque o Bahia, e aí me parece, é uma outra frase também do Renato Paiva, né, que o estilo de jogo, o sistema de jogo, quem manda, quem decide é quem comprou, ou seja, o Grupo City. A minha pergunta que fica, e aí eu vou ter que analisar, vou ter que acompanhar também, mas trazendo o Marinho, o Bahia vai abandonar esse estilo de posse de bola, porque o Marinho não é um jogador, o Marinho é um jogador de arranque, né? É um jogador que vai
que o Marinho não consegue driblar ninguém parado. O Marinho só consegue, na verdade, não é nem driblar, mas é conseguir passar pelo seu adversário em velocidade. E o Marinho ele funciona melhor quando ele joga em equipes de transição rápida, ou seja, equipes reativas, né? É um dos motivos, inclusive, que o Marinho não se firmou no Flamengo. O Flamengo sempre vai jogar com mais posse de bola, a bola queima no pé do Marinho, isso é nítido. Então, o Bahia vai abandonar o seu estilo positivo de marcação-pressão, de jogar com linha alta, porque o Marinho, nesse tipo de jogo, ele não é protagonista. O Marinho é protagonista naquele modelo onde o time baixa suas linhas e sai no contra-ataque. Ele é muito rápido, ele pega bem na bola, consegue finalizar bem de fora da área, né? É um jogador que tem um chute interessante, mas essa é uma das dúvidas que eu também tenho, uma das perguntas que eu faria ao Renato Paiva se tivesse a oportunidade, caso se concretize a contratação do Marinho, né? O Marinho é sim um jogador voluntarioso. O Marinho, assim, o perfil dele é como se fosse o perfil do Jacaré. É um jogador aguerrido, é um jogador que não vai fugir, é um jogador que vai para o embate, que vai brigar por todas as bolas, vai tentar a todo custo, não vai fugir do jogo, mesmo quando tiver mal. Né? Porém, claro, quando eu falo é do estilo, gente, é a mesma assim, característica do Jacaré, porém, um jogador que a história mostra, né? O Marinho é muito mais técnico, né? Um jogador muito mais qualificado do que o Jacaré. Mas é um jogador que, assim, para mim, ele choca com o estilo de jogo do Bahia. Então, fica essa minha dúvida, esse meu questionamento. Né? O Marinho, com a chegada do Marinho, do tamanho que o Marinho é para o futebol brasileiro, o Bahia vai mudar o seu estilo de jogo ou o Marinho vai ter que se adequar? No Flamengo, não funcionou. No Bahia, na sua opinião, vai funcionar? Agora, é sim uma boa contratação, principalmente esse Bahia, né, de jogadores assim de pouca idade, jogadores inexperientes, ainda, principalmente de Série A. A Série A é muito difícil e o Marinho pode sim ser esse jogador que vai agregar. Porém, minha dúvida é só sobre a questão do sistema de jogo do Bahia, se o Marinho, né, se é o melhor jeito, né, se é a melhor forma que tem para o Marinho jogar. Você que chegar no nosso vídeo, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal 2x1 aqui não tem empate, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.